Meus almados, hoje Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas agora, chega na Cinemateca para assistir à oficina de revitalização de jardins, vasos e plantas com o Mago Jardineiro. E nessa oficina todos irão participar da revitalização dos jardins da Cinemateca. Serão feitos plantios, podas, inclusões de ervas, flores nativas que alimentarão as abelhas sem ferrão da Cinemateca. Todos conhecerão várias ervas medicinais, aromas e temperos, aprendendo sobre suas indicações e diversas formas de uso. E então, vem comigo! Isso aqui é a Oficina Verde, dentro da 40ª Oficina de Música de Curitiba. Nós teremos hoje na Oficina Verde a revitalização de jardins, vasos e plantas, com o Ademar Brasileiro, que é o nosso Mago Jardineiro, que vai nos transmitir todo o conhecimento, toda a informação aí na área. A pessoa que é, digamos, mentora dessa ideia, desse projeto, é a Márcia Esquiva. Ela trabalha aqui nesse espaço da Cinemateca. Ela fez a proposta, preparou, está fazendo jus ao que ela programou, o que ela planejou, para dar tudo certo, para as pessoas saírem daqui com um enriquecimento sobre a preservação do meio ambiente dentro da cultura, né? Cultura serve para isso, para ensinar outras coisas importantes também aí na vida humana, tá bom? Então é isso, sejam bem-vindos, vamos aproveitando e vou passar a palavra para o Mago. Sócio gerente do Banco da Biodiversão, ele já sabe da nossa atividade, trouxe aqui coisas maravilhosas, ó. A era suíça, que também é chamada de incenso, trouxe moranguinho, ó, muda de moranguinho. Já nós vamos ver como é que faz aqui. Todas as mudas que tiverem aqui, pelo menos uma, nós vamos deixar aqui na Cinemateca, lá que nós vamos fazer a nossa prática. Sim, ó, aqui é onde cai a água, tem só pedra ali, mas nasceu uma pitangueira. O pessoal está cultivando ela, está mantendo. Para trocar, para conversar, para aprender. Tem pessoas que vão precisar sair antes. Então assim, nós vamos começar reconhecendo as plantas que eu trouxe para vocês fazerem a clonagem e distribuindo essas plantas para vocês levarem para casa e ver se tem o dedo verde ou se ainda está meio amarelo. E sempre é a prática que vai deixando a gente cada vez melhor. Não existe essa coisa assim, eu tenho mão boa, eu tenho mão ruim. Todo mundo tem mão boa, tá? Às vezes a gente não sabe direito a profundidade que enfia, às vezes a gente esquece de molhar, às vezes a gente deixa no sol muito forte, mas a mão boa todo mundo tem. Você pode estar... O Mago Jardineiro garante para vocês, todo mundo tem mão boa, tá? Então nós vamos fazer assim, vamos reconhecer as plantas que tem aqui, vamos distribuir para quem quiser. Revitalização de plantas e vasos não tem muito segredo não, é algumas coisas assim, um passo a passo bem simples que a gente pode seguir para ver se fez tudo aquilo, a planta tem que melhorar, né? Se não fez tudo aquilo, ou se fez tudo aquilo e ela não melhorou, tem que ver ainda o que mais que pode ser feito. Mas normalmente é afofar, né? Muitas plantas sofrem porque estão numa terra muito dura. A planta, para crescer para cima, ela tem que crescer também para baixo, né? A raiz dela tem que estar ali grande, dando sustentação, buscando nutriente, buscando água. Se está a terra muito dura, a planta não consegue enraizar muito, ela também não cresce muito. Então, geralmente em vaso, em jardim, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é afofar a terra. Por isso eu tenho uma ferramenta que não é de jardineiro, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Às vezes, o bom seria quando a gente faz assim, deixa eu ver aqui, com a pazinha, né? Às vezes com a pazinha assim a gente não consegue, daí a gente faz com a pazinha assim. Porque assim ela pega muita terra, não dá para virar. Às vezes assim ela pega menos terra e vira. Às vezes o vaso está tão cheio de raiz ou tão apertadinho que a gente não consegue fazer isso. Então a gente pode furar assim, ó. Furando já é fácil de o ar entrar, já é fácil da raiz ter um buraquinho para sair, já entra mais adubo, né? E tem outras ferramentas, tipo essa, ó. Né? Uma madeirinha também você pode usar para afofar a terra. Então, afofar é uma das primeiras coisas principais. Se não tiver fofo, pode ter água, pode ter adubo,
e a planta não consegue se nutrir. Por que que tem que estar fofo? Alguém sabe me dizer? Além do espaço para a raiz, além pode falar. É que daí a terra fica dura e daí a planta não consegue crescer e daí ela não fica tipo desse jeito. Sim, essa planta aqui, por exemplo, ó, ela já está há bastante tempo aqui, né? Vocês olham para ela, vocês podem ter uma ideia de que ela já está meio que se definhando aqui, não dá para ter essa ideia? Olha para essa aqui e olha para essa aqui, ó. Opa! Essa aqui a gente vê, obrigado, Regiane. Essa aqui a gente vê que ela está nova, que ela está na plena vitalidade dela, não tem uma folha amarela, não tem nada assim, com fungo, nada. Essa aqui já tem folha caindo, já tem folha amarela. Por quê? Porque ela ficou muito tempo aqui dentro desse vasinho já. Ela já está com as raízes dela enroladas, já não tem mais espaço para as raízes irem, né? O que que acontece? Quando fica assim, pode deixar ali, elas começam a não ter mais, além de não ter o espaço, telhado, para encanamento, para calçada. Então a gente teria que evoluir um pouco esse diálogo, eu acho, né? É minha opinião, né? Eu acho muito bom que tem que preservar as araucárias assim, é uma identidade nossa. Com 11 anos ela já poderia estar dando pinhão, se fosse fêmea, né? Senão já estaria dando a flor para fecundar. É uma maneira de ter uma araucária sem que ela cause muito transtorno, né? Tipo um mini bonsai, um bonsai, né? Mas vamos ver assim, onde que a gente pode ter árvores grandes? Aonde que a gente pode ter arvoretas? Arvoretas são árvores que não passam de 6 metros de altura. Todas as laranjeiras, limoeiros, mimoseiras, mexeriqueiras, pessegueiros, todas as frutíferas, maioria caquizeiro, macieira, tudo é arvoreta. Isso geralmente não dá problema, né? Se ela começa a crescer demais, você pode podar, ela continua, né? Agora, realmente assim, uma araucária, se eu fosse plantar uma araucária hoje, eu não plantaria numa área urbana, a não ser que fosse um parque ou uma praça. Enfim, uma discussão boa, não é meu desejo falar, não, vocês têm que aceitar a minha ideia, jardineiro, YouTube também, é tudo Mago Jardineiro, tá? Como é que é? Arroba o Instagram? Arroba Mago Jardineiro. Mago, só uma última questão bem rápida. Tenho 3 araucárias no meu terreno de 390 metros quadrados. Eu tenho várias outras pequenininhas. Tenho 3 que têm 85, 90 anos, pertinho sim, a outra pertinho não. Só que entre elas, várias pinheirinhos. Eu posso deixar ou eu tenho que arrancar esses novos? Assim, tipo, tem árvore de 1,5 metro da grande. A gente faz mini jardins em vasos. Agora eu vou começar de novo a fazer no Hospital Pequeno Príncipe com as crianças que estão lá internadas. Você pega um vasinho assim, ó, coloca 15 plantas num vaso. Planta que cresce rápido, que você poda para fazer forração e adubo para outra. Planta que demora para crescer, mas que está junto ali, se apoiando na outra. Então, se você for olhar na natureza, existe na floresta, no bosque, as plantas se amontoam de bastante jeito, né? Assim, uma que cresce ligeiro, outra que cresce devagar, uma que cresce muito, outra que cresce pouco, uma que cresce em cima da outra, uma que cresce enrolada na outra. Então, para a natureza não é problema nenhum, né? A raiz de uma não vai atrapalhar? Não, as plantas competem mais por espaço e por luz, né? Agora, você às vezes quer uma planta que precisa de mais sol, embaixo da araucária já fica mais difícil, porque ela vai fazer sombra, então vai ser mais plantas de sombra, gengibre, açafrão, taioba, hortelã, alface. Você já quer plantar milho, por exemplo, já não dá, a abóbora já fica meio doentinha, né? Porque a sombra dela não permite. Mas vocês vão ver ali que tem um cantinho ali, eu acho que não dá 4 metros, não dá 4 metros quadrados ali, eu acho. E tem ali uma pitangueira, um abacateiro, uma laranjeira, tem mais uma outra planta ali grande que eu não lembro. E a gente vai tentar fazer que todas possam viver ali, podando, e ainda mais um monte de coisa embaixo, tá? Então assim,
Quem não conhece ainda essa palavra, pode procurar, que tem muita coisa na internet, chama agrofloresta, tá? Ou agricultura sintrópica. A gente vai ver que pelas plantas elas se ajeitam, tá? Pelas plantas elas se ajeitam, e se a gente quiser fazer um sistema que nos favoreça, a gente também com a inteligência, com a poda, com o manejo, a gente faz tudo se ajeitar melhor ainda, né? Para nós, né? Porque é muita pretensão, a gente vai achar que vai ajeitar melhor que a natureza, mas ajeita melhor para nós, tá bom? Então, que horas são? Só para não me perder muito no... Que horas são agora? 3 horas? Foi meia hora, tá bom. Temos mais 2 horas ainda. Gente, vamos começar aqui então a distribuir as estaquias, né? Vocês já são sócios gerentes do banco, já podem fazer saque, já podem fazer depósitos, pode fazer saque aqui, depositar em qualquer lugar da natureza. Não me plantem araucária nos terrenos pequenos, tá? Nem na calçada. Nem na calçada. Ou plantem onde vocês não querem que deixe nunca. Onde quer que não faça nunca casa, né? Perto de nunca. Uma vez eu perguntei para um colega ambientalista, ele é presidente da SPVS, o Clóvis Borges, não sei se vocês conhecem. Eu falei, mas Clóvis, quer dizer que se a gente quiser que nunca faça um shopping, a gente enche de araucária? Ô, meu amigo, se for para shopping, não tem jeito. Aí, a Marilyn Monroe, sabe aquela atriz famosa? Ela disse que gostava de dormir com uma gota de Chanel número 5, né? Aí todo mundo quis o Chanel número 5. E o Chanel número 5 era feito de safrol. Um dos componentes que tem nele é o safrol, que é um óleo essencial que tem no pau rosa, uma planta da Amazônia. E o pau rosa começou a ficar em extinção por causa da Marilyn Monroe. A rosa branca, não sei se tem, pode ser que está na composição do Chanel número 5, mas o componente especial é o safrol. Aí descobriram que o manjericão, esse que está aqui na minha mão, estão sentindo o cheiro dele aí? Maravilhoso. Alfavaca também, eu não brigo com ninguém que chama isso aqui de alfavaca. Embora eu conheça por manjericão, nome popular a gente não briga, a gente conversa, tá? Para ver por quê, de onde que é que veio, né? Então, esse aqui é Ocimum basílico, tá? Se falar Ocimum basílico, daí é no Japão, é na Irlanda, em qualquer lugar do mundo, é esse nome. Mas nome popular não dá para brigar. Aí descobriram que tem, que não precisa ficar acabando com o pau rosa, que é só fazer uma roça de manjericão e extrai o safrão e pode continuar dormindo com uma gota de Chanel número 5 tranquilamente, tá? Eu vou passar assim, ó, vocês já são sócios gerentes do banco, então vocês já podem gerenciar o banco, tá? Distribui para quem quer uma muda para cada um. Enquanto ela vai distribuindo, eu vou mostrar para vocês uma coisa, o preparo dessa muda para fazer a estaca, quem ainda não sabe, tá? Ó, peguei aqui um galinho, uma muda. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é tirar as flores dela, ó. Pode ser assim com a unha, pode ser com a tesourinha, tá? Eu tiro as flores dela, primeiro que é para reduzir o tamanho dela, para ela não ficar perdendo muita água, ó. Já ficou muito mais sustentável, né? Depois é porque se eu deixo as flores, ela pode pensar assim, puxa vida, eu sou uma mãe com filhinhos. O que a mãe com filhinho faz? Ela deixa de comer para dar para o filho. Ela deixa de dormir para ficar o filho dormindo. Então, se eu deixo a flor aqui, mesmo que ela não tenha raiz, ela fala, eu vou dar tudo que eu tenho para ver se essa flor põe uma semente e meus filhos vão pelo mundo aí. Então eu tiro para enganar ela fala, não, vou criar raiz porque não consegui pôr filho no mundo, vou criar raiz e depois eu ponho. Então você tirou as flores, você tem mais chance dessa planta enraizar. Essa alfavaca, esse manjericão, se você quiser que ele esteja sempre com folhas grandes e com folhas suculentas, apetitosas e não amargas, você vai sempre tirar as flores também, tá? Se você quer alimentar as abelhinhas, você deixa as flores, planta outro manjericão para você, né? Agora é tão engraçado que ele parece que foi feito para abelha, que você corta todas as florzinhas, no outro dia tem flor de novo, né? É muito abençoado, tá? Aí o que você vai fazer? Vai enterrar isso até a metade, ó, não é menos do que a metade, tá? Às vezes a pessoa fala, ah, não pegou, mas eu enterrei um tanto assim, ó, tá?
Então tem que enterrar lá no fundo mesmo, para não faltar água. Mesmo que seque um pouquinho a terra lá em Precisa cima. deixar nada para virar raiz. Também tem gente que deixa, dá certo, tá? As novinhas pegam mais prática. As novinhas. As mais novinhas pegam com mais facilidade se você deixar na água. Tem que deixar na água num pote transparente, né? Para poder entrar luz ali, daí ela enraiza melhor. É uma regra fazer esse tanto de plantar ela com metade assim na terra ou depende da planta? Eu tenho já mais como regra. Como regra. Eu fui observando, eu faço muda, por exemplo, de... Pode pegar, quem não tem ainda, pode pegar lá, ó. Dá pra eu não usar, tenho também. Aqui, aí. Ó, isso aqui pode ser usado como repelente de inseto, tá? Isso aqui pode ser usado para fazer chá, é um chá digestivo, é um chá que é desintoxicante. O manjericão, alfavaca, poderia ser usado todos os dias na alimentação e também depois do almoço, depois da janta, o chazinho. Ele é muito bom para digestão e muito bom para desintoxicar toxinas como a toxina da carne, outras que a gente come por aí, tá? É muito legal. Eu dava uma secadinha nas flores e na comida. Sensacional. A flor também na comida, né? Geralmente a gente tira as flores e não usa, mas pode usar na comida, sim. Você abre um potinho assim. Você cozinha com flor, né? Tem gente que faz o sal, né? Mistura aquilo ali com sal enquanto está verde, ela vai desidratando, fica aquele sal temperado, dá pra fazer um monte de coisa. Tá? Vou colocar aqui para ficar cheiroso. E a gente pode também se perfumar, né? Dormir com uma esfregada de manjericão, não com uma gota de Chanel. Dá para tomar banho, né? Dá para se esfregar com ela também, tá? Então todo mundo vai chegar e ficar com o manjericão. Eu estava falando se é uma regra, colocar metade, né? Por exemplo, essa planta aqui vocês conhecem? Mão de Deus. Mão de Deus. Eu tenho. Alguém conhece por outro nome? Fazer flor? Ela dá uma flor, parece um girassol. Só que é um girassol menor, assim, pequenininho. Ó, tem uma mudona de manjericão aqui que dá para mais 3 pessoas, se precisar. Dá um pedacinho lá para ela. Pega uma para você, dá uma para ela lá que tá sem. Então essa mão de Deus aqui, ó, ela também é chamada de girassol amazônico, também é chamada de margaridão. Ela é a flor muito cheirosa. É uma flor que tem azuleno, um óleo caríssimo, um óleo essencial que é tirado da camomila. Também ela tem muito. Tirei aqui as folhas que estavam machucadas, tiro o excesso de folha para ela não ficar murchando, porque ela não tem raiz. Então ela não está ainda puxando água da terra. Ela tem que enraizar para começar a puxar água da terra. Então, uma maneira de eu fazer ela enraizar melhor é tirar o excesso de folha dela. Ó. Deixa só a pontinha ali, tá? Oi? Só a pontinha assim, ó. Aí ela não fica murchando, não fica secando a folha. Às vezes a gente planta com folha e aí você vê que ela murcha e tal. É uma maneira que ela tem de não se desidratar, tá? Aí, eu falo assim, o certo seria colocar, pelo que eu falei, até aqui na terra, né? É certeza que não vai, que vai enraizar, se você colocar até aqui. Porque ela vai ficar numa área lá que nunca seca, tá? Mas é difícil, né? Você teria que fazer um buraco com a minha chave de fenda, um ferrão ali, faz aquele buraco e coloca ela assim, tá? Então é certeza que, mas posso colocar um tantinho assim, ó, 1/3? Pode, né? Ela vai ficar muito mais exposta ao sol e ao vento e muito menos exposta à umidade e ao enraizamento. Aí é uma questão tua, né? Mas para mim fazer e para ensinar, eu aprendi assim, eu prefiro dizer assim, ó, não importa o tamanho da estaca, enterra metade dela, tá? Uma regra geral, né? Uma regra geral, daí você relativiza, né? Às vezes o vaso não tem esse tamanho todo, mas você cuida, você está molhando todo dia, então você podia ter enterrado até aqui, tá? Não teria problema. Dá pra fazer 2 mudas dela, não? Dá para fazer 2 mudas, é inteligente. Você cortou em 2 aqui, vai ter muito mais na terra do que exposto a secar. E você tem 2 chances, né? Não é uma chance só, tá? Só não pode pôr ponta cabeça. Se virar. Não, tem umas que são tão danadas que querem tanto viver e a gente põe de ponta cabeça e elas vivem. Né? Não é todas, mas tem algumas que... Mata.
É. Então aqui tem uma muda de margaridão ou duas, tá? Tá ali pra ela que falou em duas. Por que ela chama mão de Deus? Você chamou ela de mão de Deus, por quê? É por causa da forma? Por causa da forma da folha. É. Você acha que Deus tem a mão assim? Não, mas é o que eu aprendi. É. Pode ser que algum Deus tenha, né? Tem vários deuses, né? É, mas ó, muitas plantas, elas estavam sendo proibidas na Idade Média por causa das bruxas, e tinha que caçar as bruxas e matar a bruxa. Todo mundo que ameaçava o poder, né? Tinha que ser queimado e tal. Mas aí o pessoal falou, mas tem algumas plantas que são muito importantes, não podemos banir essas plantas. Aí o pessoal falou, então dá o nome de santo para ela, e o povo pode usar. A espada de São Jorge, melão de São Caetano, espada de Santa Bárbara. Espada de São Micael. E foi dando nome assim, espinheira santa, né? Aquilo pode usar, aquilo não é pecado. E tem algumas plantas que elas vieram para nós a partir já da reforma protestante, dos evangélicos, né? Então, essa planta, se a gente for pesquisar sobre ela, ela é uma planta recomendada para muitas coisas, mas também para crise de abstinência, para quem está se tratando de alguma dependência química, alcoolismo, outras drogas. E aí os evangélicos que trouxeram ela faz pouco tempo que está junto com a gente aqui no Brasil, coisa de 20 anos no máximo. Eles chamam de mão de Deus, tá? Eu acho o nome bem bonito, né? Aquela coisa de tirar com a mão, né? De tirar a doença com a mão, tirar a dor com a mão, né? E a mão de Deus, se você coloca ali, ela resolve, tá? Então, agora eu vou pegar um ajudante aqui, uma sócia gerente de banco, vai distribuindo para quem quiser, tá? As folhas dela e os galhos dela, a gente usa muito na agricultura ecológica para fazer adubo. Ela dá muito rápido, ela cresce muito rápido. Então a gente corta, pica e deixa ela virar compostagem, virar adubo. Ia perguntar? Eu quero também. Só enfiar na terra, isso a gente está fazendo clonagem. Agora essa parte da aula é clonagem. Você vai reproduzir uma planta sem ter havido o intercurso sexual de uma flor fêmea com uma flor macho. E daí uma semente, né? Então o clone, bichinho, né? Eu quero saber, esse daí deixa, não deixa, tira quando a gente vê a folhinha. Sim. É curiosidade. Responde ela primeiro, daí responde a sua. Então nós estamos fazendo aqui a clonagem. Essa planta que vocês estão levando, ela é igualzinha à planta que eu tenho lá em casa. Se for fazer o DNA, vai dizer que é tudo filho do mago. Tá? É engraçado, quando cruza de uma flor para outra e faz uma semente, pega a característica do pai e característica da mãe. E quando você faz um clone assim, ela é igualzinha àquela que você tirou. Tá? Não sei se vocês pegaram algum manjericão, alguma alfavaca que tinha algum bichinho por baixo. Algum bichinho branquinho ali. Tá? É curiosidade. Curiosidade. Não é privilégio de uma ou da outra. Tá... Tem um bichinho na minha planta. Que veneno que eu passo? Qual que é o veneno ecológico? Formiga. Gente, eu aprendi assim, ó. Como é que a gente sabe que uma pessoa não está bem? Porque ela fica doente. Por que você não distribuiu? Estava do teu lado. Se a pessoa não dorme direito, se a pessoa não come direito, se a pessoa não pensa direito, se a pessoa não faz exercício, se a pessoa não convive com, né? Ela fica doente. Fica doente, tá? A planta, como é que a planta fica atacada por bicho, por formiga, por lagarta, por pulgão, cochonilha, fungo? Porque ela não está bem nutrida. Então apareceu esse manjericão lá de casa. Eu sei por que ele está assim, meio amarelado, meio raquíticozinho, porque essa mão de Deus estava em cima dele. Estava numa reforma lá, pintura de muro, não sei o que, larguei. E aí ficou muita sombra, ele não tinha sol. Aí ele estava lá bonito, tem adubo, tem fertilizante, tem terra boa, mas ele não tinha sol. Faltou um nutriente para ele, importantíssimo, que é o sol, tá? Então eu sei que o melhor jeito de eu cuidar dele lá é podando a mão de Deus, trazendo a muda para vocês, ou então fazendo adubo, né? E aí podando ele, que ele também estava já cheio
a planta fica fraquinha, ela tenta fazer semente. Ela tenta, de alguma maneira desesperada, viver, né? Então ele fez um monte de flor. Podo ele, boto a fofa terra se precisar, boto um biofertilizante, que a gente trouxe aqui. Tem as minhocas que fazem o biofertilizante. Para quem quiser levar minhoca, a gente depois, quem quiser e não sabe como cuida, a gente mostra como cuida, como que faz o... Uma voluntária cedeu pra gente, né? Não vai ter para todo mundo, mas Tem 5? Não tem mais, aqui acho que tem umas 10 tipos. Quem de vocês já cultiva minhoca em casa? A minhoca na composteira? Tem ela na caixa, no balde? Tem uma caixa e tem uma terra. A californiana no isopor, uma caixona maior. Californiana é uma minhoquinha que tem aqui, é vermelha, ela é pequenininha, ela não é rápida, ela não pula, né? Que nem aquela da terra. A diferença dela, além dela se reproduzir a cada 6 dias, que é bastante, né? Ela é muito voraz, ela se alimenta assim do resíduo in natura. Ela é capaz de pegar uma folha e comer, ela é capaz de pegar uma casca de mamão, de melancia, de banana e já comer. A minhoca da terra, aquela que sai pulando, ela precisa que o fungo tenha se alimentado, aí o fungo deixa tudo ali mais ou menos apetitoso para ela, daí ela consegue se alimentar. Então quando a gente cultiva em caixa, em balde, geralmente usa a vermelha, né? Que é chamada de californiana porque foi estudada na Califórnia, mas é brasileira. Você quer uma minhoca? Já sabe cuidar? Aqui, ó. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente compra aquele humus de minhoca, ela deveria vir com minhoca? Pelo menos com ovos de minhoca. Porque eu nunca encontrei uma minhoca. Não deve vir, porque a pessoa que vai vender o humus, ela tem o cuidado de peneirar ou então de tirar o humus quando a minhoca já não está mais ali. Ele que cultiva a minhoca, quem mais que também tem na caixinha. Então você sabe que quando não tem mais comida na caixa de baixo, elas sobem tudo para a caixa de cima onde tem comida. Aí a caixa de baixo só ficou o humus, né? Então quem lida com a minhoca e tal, ele não vai querer vender as minhocas ou como humus. Ele vai vender a minhoca como minhoca, não como humus, né? Então não deve ter minhoca não, ele vai usar o humus quando o humus está maduro, quando já não tem mais nada para a minhoca comer ali, ela sai dali e vai embora. Mas é uma terra boa. Maravilhoso, maravilhoso. O humus é para a planta o que o leite materno é para a criança. Tá? Eu queria saber se dá para colocar a minhoca nesses vasos de parede, de casa, assim, pequeno. Se você estiver sempre colocando alimento, sim. Né? Você vai ter que de vez em quando estar colocando ali um picadinho de banana, de casca de chuchu, casca de melancia. Dá para fazer essa formação com esse alimento assim que você falou? Eu fiquei imaginando dentro de casa, se não vai chamar isso. Vai vir mosquinha, né? Não é o ideal. O ideal mesmo é você pegar e ter uma caixa, elas são furadinhas para descer aquele biofertilizante líquido, né? Isso aqui, ó, a gente faz e nós vendemos para os nossos clientes de jardinagem R$25 uma garrafa. Ela, 1 litro desse vai numa bombona daquela de 5 litros e a gente coloca nas folhas e no chão, nas raízes. E é um fortificante maravilhoso para as plantas, né? Mas o melhor é você ter a caixinha, colocar tudo lá, porque essa minhoca vermelha, ela não é uma minhoca da terra, ela é uma minhoca do resíduo, ela é daquela detritusfera, da parte onde está as folhas se decompondo. Então é melhor você ter ali, você coloca no vaso, às vezes você não vai ter alimento lá, ela pode morrer, pode querer ir embora, né? Pode sofrer, não é o melhor negócio. Melhor você colocar o humus ou o biofertilizante líquido no vaso. E a minhoca você faz lá ou de balde ou de caixinha, né? Esse Com os furinhos, tal, esse biofertilizante você colocar nesse pulverizador manual? Pode. Pulveriza nas folhas por cima, por baixo e também no chão. Dilui. No caso aqui, a gente vai pôr em 5 litros, eu vou pôr 1 litro. Eu estou diluindo para... quanto que é isso? 1 litro para 5 é... uma parte para 5 partes, né? É 20%. É 20%. Né? Tem que manter no escuro, ele tá escuro? Melhor manter no escuro, tá? Se deixar no sol, eu falo assim, orelha seca, deixa tudo no sol. Deixa as plantas no sol, deixa as ferramentas no sol,
deixa a água no sol, deixa até a orelha no sol. Por isso que a orelha é seca. Né? Só mais um combinado, sobre a revitalização. Tem aquele pinheiro lá que está seco, que a Márcia pediu para se for possível revitalizar e ver se você consegue recuperar ele. Você gostaria que trouxesse ele aqui? Sim. Tá. Então nós vamos ver aquele pinheirinho, né? Foi comprado, foi usado provavelmente para o Natal. E daí pode ser que ele esteja ainda vivo e a gente possa revitalizar. Em relação à minhoca, como é que cultiva a minhoca? Você, na caixa, essa coisa aí? É. Como é que funciona? Você pode ter baldes assim, que é bem mais barato do que as caixas. As caixas, como é petróleo, tudo é meio carinha, né? Um balde assim, você vai ter a tampa do balde. Você corta aqui assim a tampa, ó, para que você coloque um outro balde em cima e ele não entre lá para dentro. Tá? E daí esse aqui você deixa sem furo para colher o líquido. E os outros vai ser tudo furadinho, com a broca número 5, que pode descer o líquido e pode subir a minhoca. Tá? Então você vai colocar uma camada de material seco ali, por exemplo, grama cortada, folha seca, serragem, papel, no de cima, em cima dos furinhos, né? E daí em cima disso você vai colocar os resíduos de alimento da cozinha. Pó de café, filtro de café, casca de ovo, casca de legumes, casca de frutas, né? Tudo você vai colocando ali. E essa minhoca vermelha... Fica na parte de cima também? Não, na parte de cima. Aqui para baixo é só o líquido. Né? Aqui já vai um outro, você vai colocando os resíduos ali. Encheu ele, tampa cortada, outro balde furado, começa a colocar no de cima. Quando não tiver nada para ela comer aqui nesse segundo, ela sobe. Vai onde tem comida fresca. Tá? E aqui ela deixou o humus. E a gente fala, nossa, mas não foi posto terra aqui? Não, não foi posto terra. Ela fez a... Por isso que diz que a gente é homo, né? Homo. Homo vem de humus. Então fica o de baixo sem furo, com o líquido, o intermediário... Furadinho para descer o líquido. Mas eu digo, para descer o líquido, mas aí que está o humus. E daí no terceiro, no quarto... Todos eles vão acabar formando humus, né? Tá. Só que o humus vai formar primeiro no primeiro. Certo. Tá? Tem no nosso YouTube, gente, tem duas coisas bem legais sobre minhoca, tá? Sobre a compostagem da minhoca. Tem uma que a gente usa até porquinho da Índia. Tá lá no YouTube. Então aqui, ó, uma das coisas que ajuda muito as plantas morrerem é esse enfeite que vem, né? Porque daí a gente não consegue ver se a terra está seca, não consegue ver se está molhada, se está molhada demais, e aí deixa de cuidar direitinho da planta. Então, uma das melhores coisas assim para cuidar da planta é dar um jeito de se livrar disso aqui, ó, né? Então, no caso aqui, como não foi se livrado antes, vamos se livrar agora. Vamos ver como é que ele sai daqui. Corta aqui para nós, Jorge. Mago, Oi. não esquecer de tomar royalties da prefeitura, das manecas com as plantas lá, né? Como é? Não vamos esquecer de comprar royalties sobre imagem, quando ficar de jardim, porque nós merecemos, né? Tem um trabalho para botar aquilo lá. Ah, sim, você estava aqui na outra oficina, Vamos né? comprar os royalties. Aham. Então, ó, você vai olhar aqui, a gente pode fazer um cortezinho com um estilete, com uma faquinha, e ver se ele está verdinho. Aqui pelo menos não me parece, sabe? Não me parece que ele esteja verdinho. Então eu vou tirar aqui no caule dele aqui, ó, um pedacinho da casca, ó. Não está verdinho, não tem nada verdinho ali. Então, tem como revitalizar? Tem, ele vai virar forração, vai virar comida para minhoca e vai virar adubo para outras plantas. É o jeito, né? A parte de baixo não adianta ir descendo. Às vezes pode ser que embaixo ele está vivo, pode ser que tudo aqui em cima está morto, está seco, mas que ele ainda está vivo. Então nós vamos dar uma olhada aqui nas raízes dele. Ó, com calma a gente sempre consegue tirar com, né? Aqui. Vamos ver se aqui ele está verdinho, ó.
Para mim tá condenado. Não tem nada verde aqui, né? Então, pode aproveitar o vaso. Quer ver? Eu posso aproveitar isso aqui, ó, para fazer um mochabustão, um incenso, botar fogo, isso aí, incensando a casa. O cheiro é maravilhoso. Pega pra você ver, ó. Incenso faz assim? Oi? Incenso faz assim? É uma maneira, você pode pegar ele aqui, ó, passa um fiozinho de linha de costurar, passa aqui, ó, deixa ele bem amarradinho. Aí você acende. É porque eu tô sentindo o cheiro, por isso que eu perguntei. Eu também quero. Os cipresses todos são assim. Vou fazer assim, enquanto eu vou falando, Jorge, você tem até tesoura, ó, você é orelhão. Eu quero um galinho por Vai tirando um galinho para cada um assim, ó, tá? Ó, vai tirando um galinho para cada um. Passa a mão, ó. Sempre que você quer sentir o cheiro da planta, passa a mão assim com um certo vigor para ela soltar o óleo essencial, né? E daí você sente. Opa, ele saiu da coisa, vai ser a chuva. Só um pouquinho. A terra linda, terra boa, cheia de raiz. Né? Você aproveita essa terra, mistura com outra terra, terra maravilhosa, tá? Não dá para perder nada. Então assim, infelizmente passou da hora de fazer alguma coisa por ele. Quando começou a amarelar, ficar assim, já tinha que ter tomado uma atitude, né? É bom, esse exemplo foi ótimo. Agradecer sempre a Márcia, que gosta muito de fazer essa oficina, que convida e que dá essa oportunidade, porque me deu a oportunidade de falar agora também, ó. A planta, ela vem numa caixinha assim, num lugarzinho pequenininho, o menor possível, para não ser tão pesada, para poder transportar, não ser tão caro para transportar. Ela está num vasinho daquele ali, ela está no máximo que ela poderia ali. A gente comprou ela, o certo já seria colocar num vaso o dobro maior do que ela está, se a gente quer que ela se desenvolva, tá? Pega, comprou naquele vaso ali, põe num vaso maior, põe terra, faz uma forração, põe alguma outra planta junto, porque... Vocês vão pegar tudo ou vão dividir? Oi? Ah, tá. Ela está ali assim para ser transportada, ela não está ali para viver. Para ela viver ali, a gente tem que ficar cuidando meio que nem um cachorrinho amarrado, querendo aqui, um bichinho no aquário. Tem que ficar todo dia cuidando, dando água e dando adubo, né? Então é melhor sempre colocar num lugar maior, né? Começou a dar sinal de que está fraca, que está tal, põe num vaso maior, põe mais terra, tá? Então, cheiroso demais, né? Mesmo morto, mesmo seco, ela tá agradando a gente. É gente egoísta. Gente que não sabe dividir. Quem conhece essa aqui? Pode pegar. Já peguei. Ó. Adoro. Pisales. Uma delícia, né? Ai, adoro. Ele nasce muito bem de sementinha. Tem uma matéria também no nosso... Tá no YouTube? Aquela do Pequeno Príncipe? Não? Então quem quiser ver a matéria sobre o Fissales e outras punk, vai lá assim, Araucarilândia. Araucarilândia, a terra das araucárias, tá? Vê a Araucarilândia, Mago Jardineiro, fala lá sobre esse tomate lagartixa, bucho de rã, bombom da roça, saco de bode. Quanto mais nome tem, é que mais gente reconhece valor, né? E também a gente pode fazer a muda a partir das sementes dele, né? Do frutinho, ó. Tem muita semente, mas pode fazer através do clone também aqui, como vocês vão fazer. Vou mudar aqui para uma outra pessoa que não ajudou ainda, pode ser você. Dá uma mudinha para cada um, tá? Se for grande, a gente corta. Ó, isso aqui é uma mudinha ideal, tá? O pintor passou lá, pintou todas as minhas folhas, vai tirar mesma coisa da outra, ó, e vai enterrar até metade. Você vai ter um Fissales grandão assim, R$12 por 8 frutinhas. A minha mãe é 5. Na tua mãe é 5? Na minha mãe é 5. Já corta. Deixa eu fazer aqui essa muda sua aqui, ó. Quer também? Isso, já cortou assim também dá. Pode ser?
Physalis. Physalis é o nome científico, né? Isso, ela vem no pacotinho. A flor também o pessoal come, né? A flor também é comestível. Tem mais aqui, ó. Faz favor. Dá lá pra quem não quer. Quem pegou? Eu. Lá pra trás acho que não foi. Obrigada. A cannabis sativa. Mentirinha também. É o brinco de princesa. É o sininho. É garantia de beija-flor. Tá? Vocês podem olhar essa flor aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ela tem um melzinho, né? Ela tem um melzinho. Tem gente que tira essa parte do meio, coloca um brigadeiro vegano ali no meio, né? Eu olho assim, acho tão bonita que dá vontade de comer. Aí eu como. Docinha, crocante, muito bom. Tá? Olha, é muito fácil de fazer a mudinha dela. Pegou o galinho, enfiou até metade, mantém úmido, um lugar que não seja aquele sol esturricante, que tenha uma claridade e tal. Dali você vai ter a mudinha dela. Tem que molhar todo dia. É medicinal, comestível, medicinal? Comestível, com certeza, né? Não morreu ainda. Medicinal, deve ser assim, não conheço nenhum remédio que se faz, ou nenhuma aplicação que se faça, mas deve ser, né? Ela tem uma mucilagem, deve ser bom para o intestino e tal. Se a pessoa levar a muda grande, pode fazer mais de uma muda, ó, tá? Pode cortar aqui, por exemplo, ó, fazer mais mudinha. Deixa eu ver alguém que possa distribuir. Vai lá, garoto. Ó, Tem- ó, você tem Não é isso. Você tem o Dá um melhor pra cada um que ajudante. quiser. Ó, o melhor ajudante. Os passarinhos também gostam. No inverno ela floresce mais, então as abelhinhas conseguem se alimentar de néctar nela, porque quase não tem flor por aí. E ela enche de abelhinha, Como que é borboleta teu e tal no nome? inverno. Como que é teu nome? Esqueci o nome. Obrigada, Pedro. Tem que deixar algumas aqui, o Jorge está pegando aqui pra casa, tá? Caiu um ali que tá caindo. Aí. Passa pra cá que a gente Tem mais aqui, ó. Ajuda daqui pra lá. Vai dar um daqui pra lá. Obrigado, obrigado, obrigado. Não vira árvore, não engrossa. Dificilmente ela vai quebrar uma calçada. No telhado ela já é mais perigosa, ela se enfia embaixo do telhado. Ótimo. Como é o nome do senhor? Sérgio? Serginho? Vê se o senhor conhece isso aqui. Deus é gigante. Alguém mais? Não, essa aí é cegueira percebeira. Fica com ela para nós plantarmos aqui nessa biblioteca. Né? Gente, nesse... Lá dá um Google na Araucarilândia. Major Gomes, isso. Você vai lá na Araucarilândia e fala Major Gomes, você vai ver a reportagem que a gente fez sobre isso aqui, tá? Ele, além de Major Gomes, é também chamado de Beldroega gigante ou de Ora Pronobe sem espinho. Tá?
Tem outros nomes, fura-tacho, não sei por que é Então dá para fura-tacho. comer. Dá pra comer. Quando ela tá assim com florzinha, as folhas dela já são um pouquinho mais amargas. É bom a gente comer ela quando ela não floresceu ainda. Essas bolinhas aqui coloridinhas, elas estão cheias de semente, tá? Então tanto faz você enfiar um galinho, como você deixar cair essas sementes, ela vai pegar, tá? É muito usada no norte, no nordeste, porque a seca não deixa muita coisa dar, né? Posso dar uma dica? Eu fiz uma oficina com o pessoal de Grava, Brasília. Lá tem as propriedades da Beldroega. Não é a mesma Beldroega, tá? A Beldroega mesmo, ela é mais rasteira. Esse aqui é chamado de Beldroegão ou Beldroega gigante. Ele é parecido com a Beldroega, tá? Mas o nome mais comum é Major Gomes, tá? Então, vamos ver quem quer distribuir essa aqui. Pode dar um galinho, uma minha para cada um, que ele já vai a muda com semente e tudo. Ah, no Instagram tem eu cozinhando ela, hein? Com alhozinho, tá? Tem a receita lá para quem quiser fazer. Mas pode fazer omelete, pode fazer, usar ela no, fazer pão com ela. Dá para tirar daqui, ó. A minha mãe, que é mineira, chama de Ora Pronobis sem espinho. Muito obrigada. Que bonitinho. Acho que dá pra cortar. É 2 ou é 1? É 3. Quem Vamos já cortar. sabe pegar no espinho? 3 aqui grudado. Dá pra cortar? Hã? Pode cortar. Tem 3 grudados. Segura lá. Aí. Pronto. Mais um? Puxa mais um aí, Pê. Isso. Aí. Dá pra todo mundo aí. Aí. O negócio é dividir. Aí. Quem que sabe pegar no espinho sem pegar um ramo de bougainville, um ramo de limão, um ramo de Ora Pronobis? A gente pega como quem estivesse soltando. Você vai pegar numa pessoa espinhosa, a mesma coisa. Você pega como se estivesse soltando. Mas de quanto que vai, não vai? É, pega, mas não aperta, né? Dá um carinho, mas não sufoca. Esse aqui é o Ora Pronobis, aquele é um cacto, tá? Come a folha, né? Refogado. Dá um fruto também, comestível. Uma flor linda, alimenta as abelhas, né? É um problema, gente. Se você não comer ela entra dentro de casa, tá? Ela cresce pra caramba, tá? E aonde você jogar um galho, nasce. Porque ela é poda radical, tá? Na verdade, eu colho assim, ao invés de ficar colhendo as folhas, eu corto o galho. Porque eu posso manter ela no vaso, no quintal, sempre comportadinha. Aí esse galho aqui, você tem que cuidar para jogar ele no lugar que ele seque. Ele demora um ano para secar. Não é tanto, mas demora alguns meses, tá? Senão ele nasce, tá? Se você tem um sítio, quer fazer uma cerca que ninguém passe, pode usar Ora Pronobis, tá bom? Vai ver aqui, ó. Dá para cortar 3 pedaços aqui para fazer muda, tá? Quem que sabe pegar no espinho, então? Você sabe? Isso. Vai dando uma pra cada É bem parecido, muita proteína, muito ferro, bastante vitamina C e uma mucilagemzinha. Toma cuidado com o espinho dela. Obrigada. Não, o Ora Pronobis de espinho é mais mucilaginoso. Mas você vai ver, se você for fazer ela é bem babenta, que nem um diabozinho assim. Bem babenta. Vou abrir aqui o caixa do banco do Serginho, né? Sérgio? Abri o caixa do banco do Sérgio aqui, vamos ver o que ele está depositando aqui para nós. Pedro, sobrou um para mim aí? Sim.
Rapaz, é coisa cara. É coisa cara. Ah, não, esse aqui é outro. Esse aqui é outro. O Sérgio já trouxe uma muda aqui pra... Olha que coisa bem. Nós vamos ter que desmanchar porque é tanta gente, né? Daí vamos desmanchar para dar uma para cada um. Quem que está conhecendo? Morango. Quero. Vamos deixar uma ou duas aqui para a Cinemateca. Obrigada. Já. Obrigada, querido. Olha, gente, eu já fiz muito canteiro de morango, grande, a partir de uma muda. Porque ela vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que a grama faz, ela faz os estolões e ela faz a mergulhia. A gente está fazendo a estaquia, que é uma clonagem por um pedaço da planta sem raiz. A mergulhia, a planta mesmo faz, ela pega assim, ó, e mergulha esse aqui lá e sai outro pezinho de morango ali. Então a gente deixa, ela vai se espalhando assim, faz um canteirão, tá? Quem for plantar morango em vaso, tem que plantar num vaso de 5 litros pelo menos, aqueles garrafãozinhos de água. Ele gosta de bastante profundidade para a raiz, ele dá mais morango, mais sadio, tá? Então, vai ter morango acho que para todo mundo aqui que o Sérgio trouxe. Daiane, pode ir lá, leva pro pessoal. Oi? Você consegue? Ah, como é seu nome? Pedro, uma salva de palmas pro Pedro! Eu também quero Pedrinho. Sérgio é ele. Ó, tem aqui Aí, ó. Era uma raiz de morango? Ó, o Sérgio, ele também faz ninho com a raiz de morango, ó. Aqui, Pedrinho. Aqui. Dá pra pôr orquídea aqui, né? Passa ali pra todo mundo conhecer. O Sérgio é artesão? Não. Não? É alma de artista, alma de passarinho. Esse aqui acho que dá pra dividir até. Opa! Então deixa eu ver se vocês estão aproveitando a aula. Se eu estou com uma planta que está sofrendo, está mostrando sinal de que está doente ou vai morrer, o que eu faço? Opa! O que mais? Aduba. O que mais? Roda. O que mais? Forra. Né? Mantém a água, né? Depois disso tudo, você pode até conversar com ela que ajuda. Tá bom. Tá? Senão não vem de conversa fiada que não vai adiantar. Ela se fecha. De fungo, né? É a mesma situação. O fungo vai estar ali porque a planta não está bem. Tá? Então você vai ver, é muito sol. É uma planta que gosta um pouco menos de sol e está num sol muito ardido. Então tira do sol. Ah não, é muita sombra, ela gostaria de mais sol e está na sombra. Põe no sol, né? Ah não, ela está num vaso muito pequeno, mas eu não tenho vaso maior. Afofa, bota um biofertilizante. Ah não, eu posso pôr num vaso maior, com terra nova, com humus, muda, né? Então você vai ter que fazer toda essa... afofar, adubar, podar, fazer forração. Para forrar por cima. Sim. Esse biofertilizante é utilizado em quanto tempo na planta? Ó, plantas de apartamento, plantas de vaso, plantas de comércio que você tem que estar toda hora tirando, né? Por exemplo, você vende alface ou vende couve, vamos falar assim. Então pode ter toda semana, tá? Ah, mas eu não tenho tanto tempo assim. Põe uma vez por mês, tá? Pelo menos uma vez por mês é muito legal, né? Porque a gente esquece, como a planta não pede, ela não chora, ela não grita, a gente se esquece delas, né?
Não é que ela está viva ali que ela está tudo bem, é que ela está fazendo o melhor que ela pode. Mas se você dá um alimento para ela, mais seguido, ela vai estar mais, né? Mesmo que ela esteja num lugar pequeno, você está pondo biofertilizante, ela consegue produzir bastante. E a validade? E a validade? A validade, sim, se você deixar num lugar escuro, que não é muito quente, 6 meses, né? Porque aqui ele tem duas coisas boas que tem no biofertilizante. É um caldo de minerais que estavam todas aquelas... Aí você pôs chuchu, você pôs melancia, você pôs tomate, você pôs café, todos aqueles minerais estão ali. Mas tem uma coisa importante aqui também, que é micro-organismos, fungos benéficos, bactérias benéficas. Então com o tempo isso aqui sem ar, ele morre, fica só os minerais, né? Mas por isso que a gente coloca ele no solo também, porque esses micro-organismos vão para o solo como um fermento no pão, ele faz a massa crescer, tá? Então é bom sempre usar ele mais fresco. Aqui o Sérgio trouxe uma coisa que eu gosto muito. Como que você chama essa planta, Sérgio? Mirra. Mirra. Ela tem bem o cheirinho da mirra mesmo. Eu também conheço por ela, era suíça. Qualquer galinho pega também, né? O Jorge está segurando umas para nós sempre, né? Tudo que eu estou dando aqui, está segurando um pouquinho para nós aqui. Vai lá, meu amigo, distribua a mirra para o povo aí. Percebam que ela também é chamada de alfazema de caboclo. Não sei se... Eu tenho outro tipo de mirra. Sim, eu também conheço aquele outro tipo. Mas nome popular a gente não briga. Tá. Essa aí é dos óleos essenciais, não é essa? Não. Oi? Essa é dos óleos essenciais, a mirra? Eu acho que a mirra... Se ela tem óleo essencial? Essa aí? Tem. É essa? Não, mas é essa? Não, nome popular a gente sempre... Sim, você não briga, mas você vai pesquisar, né? Porque tem muitas plantas diferentes que são chamadas pelo mesmo nome, tá? E tem plantas que... Como é que é? Tem plantas diferentes que são chamadas pelo nome e tem plantas que têm vários nomes. Uma planta só tem vários nomes. Melissa, por exemplo. Hã? Melissa, Melissa. Tem trocentos tipos de melissa, né? Na verdade só existe uma. Né? Melissa officinale. As outras são erva cidreira, lívia alba, salva, capim-limão. Né? Tem gente que chama a planta pelo nome do remédio que ela aparece, né? Anador, Novalgina, Melhoral. Olha, a pergunta dela é bem legal. Como é seu nome? Yoko. Ela perguntou da compostagem. Você pode colocar casca de cebola, alho, limão, laranja, casca de laranja, né? Ó, no minhocário lá de casa, eu ainda não sou vegetariano. Acho que a gente deve ser, mas ainda não sou. Então até osso eu coloco, tá? Porque o osso também vai ser decomposto, vai virar cálcio para a terra, cálcio para as plantas, né? Ajuda a arejar o minhocário. Casca de laranja, eu não faço um monte de suco. Eu chupo laranja. Então eu ponho casca de laranja. Limão, espremo um limãozinho na salada, de vez em quando um suquinho, ponho lá o limão também. Mas é a mistura, né? Porque às vezes tem gente que põe um monte, né? Então, se puser um monte de casca de laranja, a minhoca não gosta. Tá? Comida cozida, não deve colocar. Ah, mas um restinho do pratinho. Tá, pode ser. Né? Não reclame depois se aparecer mosca na compostagem. Fica tapado. Mas deixando o ar, né? A mosca acha. Né? Então se você não quer barata e tal, não coloca comida, arroz, feijão, carne, nada disso. Né? Mas assim um pouquinho misturado com outras coisas, tudo bem, tá? Não tem problema. Gente, eu deixei por último aqui uma coisa que vocês já provavelmente não conhecem. Ou será que alguém conhece? A moreira, tá?
Mas existe a Morus nigra, que é essa morinha que todos nós conhecemos, que fica vermelha e quando está madura fica preta, por isso Morus nigra, a mora preta, tá? Essa aqui é a Morus alba. O que quer dizer Morus alba? A mora branca, tá? Eu chamo ela também de amora lima, porque ela não tem nada de acidez, ela é só doçura, tá? A amora preta, você pode comer ela bem docinha, tem umas mais azedas, mas tem umas que são bem docinhas, mas você vê que no fundo tem um azedinho. Essa aqui não tem nada de azedo. Já chupou laranja lima? Laranja lima não tem nada de azedo, tá? Então essa amorinha aqui. Eu vou desfazer aqui as mudas. Mas ela dá um pé grande, né? Dá um pé grande que nem a mora preta. Morus alba, tá? A mora branca é mais usada para... como é que é esse hormônio que ajuda na menopausa? Como que é? Progesterona. Estrogênio, né? Aumenta a produção do estrogênio. Eu vou fazer as mudinhas aqui para ficar tudo bem. A Daiane pode levar para quem quiser aqui semente de salsinha, ó. Eu posso levar? Ah, você pode. Deixa a Daiane quieta. A Daiane vai filmando aí, né? É o Pedro, olha É o Pedro vai. Ó, olha como uma semente de salsinha parece com uma araucária, ó. Então Pedro vai levando semente de salsinha para esse povo aí. Salsinha você pode colocar em qualquer vaso. Você tem um vaso com rosa, com gerânio, com antúrio. Põe salsinha lá também. Come a salsinha. Obrigada, Pedro. Tudo certinho? Alguma dúvida? Ah, por exemplo, se eu quisesse pegar todas essas mudas aqui e fazer enraizar, poderia pôr na água ou poderia enfiar todas elas num vaso, que nem aquele do cipreste ali do pinheirinho. Enfia uma por uma, elas criam raiz, depois pode plantar cada uma no seu lugar, já com raiz, né? Mesma coisa, vai enfiar até a metade. Pode ser grossa, pode ser fina. Então essa amora branca, ela é mais rara. Alguém já conhecia? Não? Ela fica meio cor de rosinha quando está bem madura. Nunca vai ficar nem vermelha nem preta. Mas é azeda? Doce, não tem nada de azedo. Pode distribuir aí. Dá uma lá pro Jorge. Então quem que vai querer levar as minhocas? Já estamos escolhendo. Quero uma pequena. Eu não tenho balde para fazer ainda. Não, você Vou ter que comprar um balde. você não tem um baldinho lá em cima da pia que você coloca só o resíduo orgânico? Qualquer tigela que você tiver, qualquer sacola, tá lá uma casca de melão, se você tiver ali de resíduo da cozinha, você já pode colocar ela ali. Ah, tá. Beleza. Aí, enquanto isso, você vai achando uma hora de furadinho. No final de semana, vou... Essa é minhoca. Minhoca. É. Perguntar uma coisa. Tem bastante minhoca. Tem mais que minhoca. Tem mais que a salsa. O nome Ah, dessa eu quero, minhoca eu tô tão mirrado. é Eisenia fétida. Quem vai comer minhoca? Oi, peraí, eu quero que você pegue. É salsa? 40 contos para comprar no Mercado Livre, hein?
Tem mais duas. Responde dúvida também. Só mais uma aqui. Ó, a última está na mão do Pedro. Prejudicial na parte. Porque tenho lá umas árvores, né? Elas vão crescendo. Esse ainda tá vivo? Que bonitinho. Não, esse está seco. É a sementinha que está aqui que dá para plantar. Tá? Ó, como é o seu nome? Michele. Michele está perguntando se o pneu em volta da planta prejudica ou... Da árvore, né? Prejudica ou ajuda? O que vocês acham? Eu acho que depende se a árvore impede de crescer, né? Tipo, faz um... Ele pode te ajudar a proteger a árvore da roçadeira. A roçadeira é o maior inimigo das árvores. O pessoal chega com o fio e bate na casca. Você não vai ver 2, 3 dias depois. Só que se você deixar o pneu lá e não tirar o mato, o cara vai com a roçadeira e corta também. Então assim, eu não gosto de nada que engesse, que deixa ali de um jeito que eu não possa modificar. Eu não gosto. Porque às vezes eu estou com um canteiro estreito, às vezes eu posso deixar ele mais largo, às vezes eu posso querer deixar ele de uma outra forma, né? Mas eu já percebi que para algumas pessoas é muito bom ter um limite. Ela consegue, ó, daqui para lá é outra coisa, daqui para cá é meu canteiro. Então é uma maneira muito pessoal, né? Eu já vi umas coisas bonitas de pneu um em cima do outro e faz a horta aqui em cima, protege às vezes de alagamento, fica numa altura boa de trabalhar. Mas eu penso assim, ó. Contenção de barranco. Mas eu penso assim, a gente tem que perceber o que é reciclagem e o que é reutilização, né? Se eu pego as garrafas e pinto, tudo pinta, coloco anilina lá dentro com cor e faço aquele canteirinho, fica bonitinho um mês mais ou menos. Depois começa a furar, começa aquela garrafa ficar amassada. Aí oficina do negócio de vertical? Jardim vertical. Foi hoje isso, não foi? Eu não acompanhei. Mas a pessoa pode reutilizar, né? Ela reutiliza o negócio. Só que às vezes você reutiliza, aquilo não dura muito tempo. E aí inviabiliza a reciclagem. Você não vai mandar uma garrafa toda suja, toda amassada para reciclagem. A reciclagem rejeita isso. É difícil de fazer a reciclagem. Aí aquilo vai virar lixo por 500 anos ou mais, né?